Professor, falando sobre a sua carreira agora, voltando nesse aspecto, você treinou o Flamengo, você ficou tanto tempo lá no Inter e aí depois você foi pro Flamengo. Queria que você falasse essa passagem no Flamengo, o tamanho da camisa, depois você vai pro Red Bull e aí, de fato, tem o convite do Botafogo. Então, nessa trajetória, como que foi esse processo pra você? Eu faço um trabalho praticamente de 5 anos no Inter de Porto Alegre, fico 5 anos, aí a gente finaliza, teoricamente, a gente faz um trabalho de Copa São Paulo, que a gente faz uma final Grenal. Foi o último jogo do Pacaembu, antigo. Saudade, antes da pandemia. Foi o último. Eu entrei pra história. Fiz o último jogo. É verdade. O último jogo do Pacaembu antigo foi a final Grenal, que também acho que não vai acontecer de novo nos próximos 50 anos. É muito difícil acontecer. Difícil. Demorou 50 anos pra acontecer uma final Grenal, que foi aqui em acho que foi a 51, não lembro se foi 50 ou 51. Foi 2000. Isso, depois veio a pandemia. É. E aí, depois disso, quando vem a pandemia, eu tenho a virada do ano para 2021 e eu tenho uma proposta para ir pro Flamengo. E Flamengo, no período, Flamengo e Palmeiras, teoricamente, para mim, eram as duas bases naquele período top de linha. E aí eu aceito a proposta. Eu saio do Inter. Cara, tem uma relação no Rio Grande do Sul, até tava brincando aqui anteriormente, né? Muito forte. Eu acredito que eu não fui naturalizado gaúcho ainda. Mas as pessoas acreditam muito nisso. Trabalhei Grêmio, Inter e profissional no Juventude, né? Os três principais do os três principais clubes de lá. Eu acabei criando uma identidade muito forte com o Inter, porque foi um trabalho de 5 anos, então foram várias gerações, vários atletas no profissional, atletas negociados, campeão da Copa São Paulo, estadual por algumas vezes, uma participação também no Campeonato Brasileiro Sub-20 que foi campeão. Então eu tive uma identidade muito forte criada ali. A torcida hoje ainda vai se lembrar ainda do período, mesmo tendo trabalhado um período na base. E aí surge a oportunidade do Flamengo. E o Flamengo para mim foi algo assim muito gostoso, muito prazeroso. Tanto que hoje minha residência fixa é no Rio por causa do Flamengo. Foi o primeiro clube que eu trabalhei e depois o Botafogo. E aí, nesse período aí do Flamengo, foi muito bom trabalhar com alguns jogadores. Lázaro, Matheus França. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com jogadores de um nível muito alto também. E isso, na parte de formação do treinador, ajuda muito, porque é um outro tipo de jogo. Tive a oportunidade de fazer o Carioca também, como eu fiz no Inter também. Fiz Gauchão, fiz Carioca também. Você fez Carioca no profissional, né? No profissional. Aquele período, né, que o Flamengo ficava. Isso aí, aquele período. E a partir daí, eu preciso fazer a migração minha. E assim, a migração para o profissional. E a oportunidade que eu tive no Red Bull foi essa. Na época, o Thiago Escuro, São Lorandelli. Thiago Escuro hoje que está no Mônaco. Eles fazem a proposta para mim para trabalhar na segunda equipe profissional. 23, né? E isso que eles chamavam de segunda equipe. E isso no modelo Red Bull, eles têm na Áustria... O 2, né? O 2. Que é aquilo que fica entre o 20 e o profissional. Isso não é muito aí, aproveitado. eles têm... Tanto que, só um parênteses, o Red Bull, o senhor trabalhou, ele joga 3. Jogava assim. Esse ano agora, eles pediram afastamento, extinguiram a categoria. Não é que ela não deu muito certo aqui, é que ela ficou meio que no vazio, né? Era uma categoria que você tinha muitos jogadores que eram, teoricamente... E muitos foram renegados de grandes clubes e foi apostado nesses jogadores. Então mudou um pouco o foco perfil. E o modelo. E assim, a média do Red Bull era muito baixa naquele ano que eu tava lá, era 23,4 de idade. Baixo. E então eu não via muito também. Eu falei até com o Thiago, se a média de idade da equipe principal é 23,4, a gente precisa baixar a nossa. Não pode ser 23. Ela tem que ser mais baixa. 19, e aí depois, no outro ano que eu continuo trabalhando lá, a gente abaixa para sub-19, sub-20. A gente joga a Série A3, joga a Copa Paulista, profissional, tudo campeonato profissional. E isso é interessante para amadurecer. Hoje o Vinicinho, que tá jogando hoje no profissional, vários jogos, a gente acaba trazendo ele do Flamengo. Você trabalhou com ele lá? Isso aí. Marcos Paulo hoje, que tá no Juventude, a gente acaba levando pro Red Bull também no modelo desse também. Marcos Paulo, tal, Nova Iguaçu, tal, ali, trabalhou comigo no Flamengo. Então a gente fez um processo também esse de construção de base, porque a gente conhece muito jogador jovem. E depois do Red Bull, com essa experiência, eu tenho a oportunidade de ir para o Botafogo. Através do Alessandro Brito, Mazuco. O Alessandro Brito foi o cara que trabalhou comigo no Inter. Nós fizemos um processo naquele período, ele como coordenador de captação e eu como treinador da 20, que foi um processo que culminou na conquista da Copa São Paulo, mais a revelação de uma porrada de jogadores. Sim. E a gente vai para trabalhar como auxiliar da casa. E é a minha transição real que eu precisava ter no profissional. E aí depois a gente faz aquele período todo ali, né? Um período mágico ali no Botafogo, de Libertadores, tudo. Volta a função com a chegada do Arthur Jorge como auxiliar da casa. E depois eu vou partir para a carreira minha ali, passando em Curitiba, um período mais longo de 7 a 8 meses no Juventude, Atlético Goianiense e agora dando oportunidade na Portuguesa. A gente avançou um pouquinho, mas eu queria bater na tecla do Botafogo,
Eu queria até um pouquinho antes, se você me permite. Qual que é a principal diferença, assim, da transição? Porque do jogador pro profissional a gente sabe que é bem difícil. Mas do treinador também. A principal diferença que o professor viu. Pô, hoje eu sou treinador da base, amanhã eu tô, por exemplo, no Red Bull e já tô no Botafogo. O que muda muito, assim, pra gente, pra audiência entender? Tive uma vez uma oportunidade, o Paulo André fez a gente teve um convite para trabalhar com ele na época, tal, tudo. A gente conversou a respeito, até no Cruzeiro. E ele olhou para mim e falou assim: Fábio, eu não te vejo como auxiliar técnico, eu vejo como treinador. Para mim a figura tua é como treinador. E foi o que eu fiz ao longo dos anos. Eu usei uma frase para ele e falei assim: Paulo, eu preciso passar na função de auxiliar profissional para me enxergar um pouco diferente como treinador. Enxergar um pouco aqui. As responsabilidades do treinador, elas são diferentes de quando você é auxiliar. Perfeito. Quando você é auxiliar, você enxerga um pouco mais de longe, você consegue visualizar coisas a favor e contra. O que você faria? O que você não faria? Tomar a decisão do treinador, como é que ela foi? Foi boa? Não foi boa? Então isso pra mim naquele período foi muito bom, importante pra minha carreira. O perfil também na gestão do elenco muda bastante, do auxiliar Total, do treino, a relação com os jogadores, a parte de complemento que você acaba trabalhando com os jogadores, que o treinador não faz complemento, ele não é o responsável pelos complementos, quem é o auxiliar. Então você acaba tendo essa relação, você acaba tendo uma relação um pouco mais até humana em alguns momentos com os jogadores. Até mais, né, de proximidade, elenco, né? você conhece mais, você fica mais próximo, você enxerga algumas coisas. Então isso pra mim foi muito, e não ser o protagonista. Eu não sou protagonista, sou coadjuvante. Então você tem que se comportar como coadjuvante. Então isso aí foi interessante. E eu sabia que ia ter um prazo de validade em relação a isso. Mas a validade daqui a pouco seria 1 temporada, 2 temporadas no máximo, para depois dar continuidade na carreira como treinador principal. Então para mim essa leitura ela foi muito importante. Eu agir como auxiliar pensando internamente como treinador. Perfeito. Esse é o ponto. Cara, isso aí pra mim foi a chave daquele período, entendeu? Pra ver erros, pra ver acertos, pra ver as tomadas de decisões, né? Tanto que posteriormente acaba o Thiago, baita treinador, Thiago Nunes, fez um trabalho agora com a LDU sensacional. Sensacional. E acabou não tendo êxito naquele período do Botafogo, e eu acabo ali tendo que assumir ali interinamente ali num período ruim do clube, né? Um período que o clube não tava legal. Vindo de um ano de 2023, né? Um ano pesado. É um ano traumático ali, no caso, Sim, né? Porque perde o título na mão, aí vai perdendo os pontos e vai pra pré-Libertadores, né? Deixa os jogadores todos com aquele rótulo de time que deixou escapar, né? Eu não senti isso. Eu não vivi aquilo. Então quando você não vive, é diferente. Você vem com uma outra mentalidade. O problema é quando você vive. Aí é um pouco mais complexo. E você tinha muitos jogadores ali que foram contratados na temporada de 2024 que não vivenciaram isso. E aqueles que estavam, professor, como que era pra trabalhar a mente desses caras? Não consegui ter essa percepção disso. Porque a mídia falava muito sobre isso, né? Sim, não, tá na psicológico, tudo mais. Quase metade do ano batendo nessa tecla. Pelo menos naquele período que eu fiquei, eu sempre bati na tecla. Já foi, eu não vivi isso. Tá vendo as minhas entrevistas na época, eu falei, cara, eu não vivi isso, eu não sei o que é. É daqui pra frente, daqui pra frente, daqui pra frente. Então acho que esse tipo de formatação do treinador, de pôr uma pedra, acabou, segue, é importante, e foi importante naquele período que a gente ficou de forma interina. Ali foram 2 meses, talvez eu fui, acho que quase um dos interinos mais longevos nos últimos tempos aí nos clubes aí de... Foram mais de 10 jogos, né? Foram 10 jogos cravados. Teve alguma conversa pro professor continuar, assumir de fato? Não. Textor nunca chegou nesse... Não, nós conversamos. E naquele período o Textor, assim, ele não queria talvez um novo treinador brasileiro naquele período, porque vinha de uma experiência com o Thiago, e aí isso mudar um pouco o perfil. Isso pra mim ficou muito claro. Isso, ele deixou muito claro isso. Ó, Fábio, o trabalho tá legal, tu tá fazendo bem, tudo isso. Até o último jogo, quando a gente perde, ele mesmo fala pra mim, Fábio, você não merecia essa derrota pelo trabalho, pelo que você fez nesse período aqui. Mas... aí é a questão do perfil, que é uma coisa que o dono tem todo o direito de escolher. Né? Então, quando você fala de SAFs, fala disso, é dono. É diferente. É dinheiro. O jogo é outro, né? O jogo é outro, é totalmente diferente. Então o dono tem todo o direito. E eu gosto demais dele, ele também tem relação, tanto que eu recebo a medalha. No final do ano eu agradeço ele da medalha, mando mensagem, agradeço ele. Tenho a oportunidade de conversar também, porque... foi muito importante pra mim também, nesse período, né?
Que é o que a gente chama do bombeiro, né? Você tá no fogo cruzado, você tá dentro do clube, pega e vai, meu filho. E vai. Toca a ficha aí. A gente conversava no off e eu perguntei pro professor como é que foi aquela pré, né? Libertadores ali. Conta pra gente algum bastidor ali que você enxergou que falou, porra, esse time tá dando liga e vai ter um futuro brilhante aí. Cara, a personalidade dos jogadores ali foi bem interessante. Só que se você pegar o time da próxima janela do meio do ano, chegam mais jogadores. Mais tarimados, né? Chegam mais jogadores. Então a gente pega ainda um período que tem a chegada de alguns na primeira janela. Savarino chega, Gregory chega, Johnny chega. Marçal chegou depois, na primeira ou na segunda? Na primeira. Marçal tava no outro ano. Tava no ano passado, verdade. Ali, tô falando alguns jogadores que chegaram naquele... Romero, Diego Hernandes, lembrando dos jogadores que chegaram. Barbosa, chega nesse período. Bastos vem do outro ano. Do outro ano, já tava lá, o Barbosa chegando nesse Então você tem o John, goleiro, né, chegou naquele período. Você teve alguns jogadores que chegaram naquele período. Jefinho chegou naquele período também. E chegam. Só que chegam no meio do olho do furacão, né? Que a roda tá girando ali. E chegam. A gente teve 2 competições pra cumprir naquele período. A Taça Rio. Na realidade foi o Carioca. Eu pego faltando 2 jogos pra acabar a primeira fase do Carioca, com chances matemáticas de classificar. A gente ganha do Audax e ganha do Fluminense, no Maracanã, 4-2. O clássico lá. A gente faz esses 2 jogos e depois já vai pra Taça Rio mais a Libertadores. E o que é interessante, a vaga da Copa do Brasil, ela dependeria muito do estadual. E teria que conquistar ela através da Taça Rio. A Taça Rio teve importância, as pessoas não lembram disso. Exatamente. Muito. Era ganhar ou ganhar. Porque se você dá uma enroscada ali na Taça Rio, tu não tinha vaga da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o que mais paga, então né? A gente pro clube é acabou importante. naquele período de 2 meses, garantido uma vaga na Libertadores da principal, mais a vaga da Copa do Brasil desse ano. As pessoas não lembram, mas isso daí foi... Também. Acho que isso aí foi um grande impulsionador pro ano, né? Foi, importante. A Copa do Brasil, ela tem um valor financeiro pro clube também alto, né? Sim. A Libertadores é muito mais, né?